Todos nós temos os nossos medos. Alguns, outros nem tanto. E esses medos nos acompanham em todas as faixas etárias, desde criança até que a morte nos transfiram para um outro universo. Pois bem, eu sou Penha Lírio e meu canal aqui é sobre como eu tenho driblado meus dias, né? Os meus dias com a fibromialgia e como que eu faço, como que eu tenho dado um tapa de luva nessa síndrome que tem me acompanhado já há 5 anos e muitas pessoas têm. Mas eu não faço dela meu limite, eu faço dela uma companheira de caminhada, na qual não dou bola, sigo em frente, porque eu preciso muito mais viver do que ficar dando vazão a ela de me maltratar. Pois bem, eu sou Penha Lírio, tô aqui e vou te contar. Sim, eu também tenho meus medos. Acompanho desde criança. Eu tinha medo de ladrão. Eu tinha um medo de ladrão. Eu não me lembro dos meus medos antes. Eu tinha medo assim de fantasma, medo de algum bicho, mas eu tinha um medo que antes de dormir, isso era menina, lá para os meus 8 anos, eu tinha que dormir, eu tinha que olhar embaixo da cama, dentro do guarda-roupa e atrás da porta. Desse jeito. Depois fiquei maiorzinha, 10 anos, 11 anos, e o meu medo era de ficar sozinha dentro de casa. Então, a louca aqui abria a porta da cozinha, a porta da sala e as janelas e deixava tudo aberto. Eu acho que no meu pensamento, que se algum ladrão entrasse, alguma coisa que me perturbasse, ele entraria por um lugar e eu sairia por outro. Ou janela ou porta. Mas aí até que eu entendi que eu estava abrindo porta para o ladrão entrar. Se eu ficasse com elas fechadas, era mais difícil ele entrar. E aí eu parei com isso. Depois eu fui passar a ter medo de relacionamentos. Eu tinha medo de me magoar, né? Então, meu primeiro namoradinho, eu acho que foi lá pros 15, 16 anos. Uns 15 anos, assim mesmo. Talvez pelo reflexo do casamento dos meus pais, né? Que não era grande coisa. Então, a vida é assim. Ela é formada de medos também. Não é só de sonhos, né? Lógico, todo ser humano ainda, né, sonha muito. Isso é muito bom, porque o sonho é como se fosse um projeto arquitetônico do que você pretende fazer ou ter, ou adquirir, realizar, enfim. Então isso faz a gente ter esperança de novos dias, de correr atrás, de estudar, de trabalhar, de lutar, né? E os medos, eles nos limitam, né? Eles nos limitam, eles nos fazem assim, a sempre estar com receio de dar um passo a mais, né? Eles são bons no momento em que eles são considerados normais, né? Se você está em cima de uma montanha, tem um penhasco e você chega na beiradinha, não é aconselhável, porque você pode escorregar e cair de perna para cima e morrer. Puf! Então, esse medo é natural. É um medo para que você evite alguma coisa de ruim para você. Mas tem medos que eles nos aprisionam, né? E eles não nos fazem bem. E então a gente tem que ter essa consciência do que é um medo natural, um medo que
todo mundo tem, e assim, não é que todo mundo tem, mas é um medo racional. É aquele medo que faz você ter precaução com as coisas. E tem aquele medo que te faz ficar enjaulada, não te deixa, não te permite avançar um pouco mais, né? Aventurar um pouco mais para você obter. Eu queria tentar fazer esse concurso para passar. Ah, não, mas eu não sou capaz. Sou boa, não vou conseguir. Minha capacidade de intelectual não é grande coisa, não. E aí você fica na mesmice, né? Não teve o se eu tivesse feito, o que aconteceria. E muitas vezes acontece isso, sabe? Quando eu tava para fazer esse canal, né? Eu fiz esse canal agora em 2023, em fevereiro, se eu não me engano, de 2023. Mas era um projeto que eu tava pensando há tempo, né? Tempo. Já uns 2 anos atrás. Mas como eu estava passando por aquela transição, né, de depressão, de cuidados, de fibromialgia, tratamento, muito medicamento, muita... E aí eu ficava sempre assim, fazer isso nada, pra quê? Eu vou me expor pros outros, né? Mas quantas pessoas passam pela fibromialgia, passam por tantas outras doenças e precisa às vezes de uma palavra ou ser ouvida. E nossa, como isso é importante, né? Alguém nos permitir que a gente alugue o ouvido dela, para que ela, sabe, às vezes só para ouvir que ela quer. Ela nem quer que você fala nada. Então, eu fui pensando, minhas filhas falaram, mãe, vai ser tão bom para as pessoas verem como você tá levando a tua vida. E aí eu fiz. Mas acontece, né, que eu tenho o Emanuel. O Emanuel, gente, é aquele raiozinho de luz que eu tenho, né, aquele solzinho. O Emanuel, com a microcefalia dele, a gente tem muita demanda, muita coisa. Então, mas o canal aqui me faz super bem. Então, eu tô na cabeça de fazer. Eu tenho que fazer um vídeo, quero falar com o pessoal, quero comentar, né? Mas aí às vezes bate aquela assim, mas tão pouca gente tá vendo, ninguém, são poucos contatos, eu não tô fazendo, não tô vendo as pessoas interagir comigo. Mas depois eu penso assim, mas vai fazer bem pra mim tá falando ali. Se a pessoa não tá vendo agora, mas quem sabe daqui uns 5 anos ela vai ver, né? E vai ser interessante para alguém daqui uns 3 anos, 5 anos. Então, o meu medo, eu ponho na sacola, visto ele de mochila e lá vou eu fazer meus vídeos para falar um pouquinho. Pois é, gente, porque os medos é assim, eles nos bloqueiam, nos enfiam dentro de saco. E a fibromialgia, ela também tem esse sintoma, sabe? De achar que você não vai ficar boa, né? Até porque a fala dela é essa, né? Não tem cura. Ela pode até não ter cura, por enquanto, porque não se sabe realmente o que é bom pra ela, porque não descobriu qual foi onde que ela começa para poder, o gatilho dela, a gente não sabe. Mas a gente tem como se levantar, prosseguir e não permitir que ela domine o teu corpo, não domine a tua mente também, né? Porque quando você é dominado por tudo isso, você paralisa como medo, né?
como o medo. O medo, ele paralisa você, né? Se você dá de cara com um ladrão com um revólver, você às vezes não consegue falar, não consegue andar, a perna não mexe. Então é isso. Então é não deixar se dominar, né? E é o que eu tenho feito, sabe? Desde que eu descobri, né, os problemas que eu tive a crise, 2018, e eu por um tempo, 2019, 2020, que aí eu comecei a engatinhar, porque eu tava arrastando, e aí os tratamentos estavam fazendo efeito, mas e 2020 em diante que eu comecei a dar gás ao meu eu, pra Penha poder, sabe, prosseguir, né? E eu tinha todos os motivos para prosseguir, mas tô chegando até aqui, tá? Tô chegando aqui e muito feliz, né? Se eu falar assim, você ficou sarada da fibromialgia? Não, continuo sentindo nas minhas mãos, nos meus pés, que são os lugares mais principais, né? Às vezes nas costas. Mas eu tô seguindo em frente, porque é pra frente que eu vou, gente. Ninguém vai viver o dia 6 de março de 1990. Não, ninguém vai voltar lá. Eu não vou voltar lá, nem sei que data é essa. Mas eu pretendo viver o 2024, 2025, 2026. Porque o meu medo tá aí. Sim, eu tenho meu medo. Hoje, né? O meu medo de hoje. Porque a gente teve os medos lá que a gente foi superando, né? E eu tenho meu medo de hoje. E eu vou confessar pra vocês o meu medo de hoje. O meu medo de hoje é de eu não ter os meus próximos dias. Esse é o meu medo. Não por mim, tá? Deixa eu explicar. Não é por mim. É pelo Emanuel. Porque mãe é assim, gente. Eu e minhas emoções. Mãe é assim. Quando eu tive o meu primeiro filho, em 1984, foi a coisa mais fantástica da minha vida. Foi me ver mãe. O meu filho me dá o título de mãe, né? O Vitor, meu homem, hoje é um homem casado, com filhos. Ele me deu o título de mãe. E desde então, gente, eu tinha na minha mente, eu preciso estar viva para criar meu filho. E aí veio a Juliana, depois veio a Mariana. Enquanto eles eram pequenos, eu ficava angustiada de não ter o dia de amanhã. Porque eu queria cuidar deles, né? Eu não queria meus filhos sem uma mãe. E eu ficava pensando. E eles cresceram. E Deus me deu essa bênção de vê-los crescer, criá-los. E hoje eles adultos. Mas aí eu tive, né? O desejo maternal de novo. E aí peguei a segunda leva, né? Dessa vez pela adoção. Que foi o Luiz Miguel. Aí depois veio o Emanuel e a Ana, né? E o Luiz Miguel chegou, quando o Emanuel chegou, o Luiz Miguel estava com 7 anos, né? O Luiz Miguel estava com 7 anos. Então, aquele medo de criar meus filhos tinha passado, porque estavam grandes, então, se eu fosse, não tinha problema, porque cada um sabia andar sozinho, já sabia voar, e beleza. Quando chegou o Luiz Miguel, voltou tudo de novo. Ai, meu Deus, eu preciso dos dias de amanhã, eu preciso cuidar do meu filho.
né? Eu tive a opção de tê-lo, então agora eu quero cuidar. E foi, né? Chegou 7 anos. Aí chegou o Emanuel, gente. O Emanuel com microcefalia. Aí, aí que o caldo caiu mesmo. Falei, não, agora que eu não posso ir. Eu preciso ficar aqui, porque o Emanuel precisa de mim. E veio a Ana. E hoje o Luiz tá com 12, a Ana tá com 18, mas é uma menina. Mas é muito inteligente, ela é muito, sabe, assim, muito família, é uma gracinha. E o Emanuel, que agora faz 7 anos, essa semana, dia 13, vai fazer 7 aninhos, pensa bem, primeiro ciclo de 7. E aí, o meu medo hoje é esse, que Deus não me permita ter novos dias, sabe? Então hoje meu medo é esse, porque eu quero cuidar dele. Então meu medo é esse, de não estar aqui. E então hoje eu peço a Deus, me dê mais dias, mais tempo para mim poder cuidar dele, né? Porque o Luiz Miguel já tá bem caminhado, a Ana também. Mas o Emanuel, meu chicletinho, precisa. Então, meu medo hoje é esse. E é um medo que não me enjaula. Mas me dá aquela angústia de dizer, ai, tomara que Deus me permita continuar por um tempo. Tá vendo? Os medos como são, eles mudam com o tempo, eles se renovam, eles acabam e voltam, né? E o medo todos nós temos. Basta acreditarmos que a gente supera. E tem os medos normais. O meu medo, esse é um medo normal, não o medo da morte em si. Não tenho. Eu já entendi que a morte é uma parte, né, da nossa etapa nesse universo, né? É igual plantar, cuidar e colher. Então a gente nasce, a gente vive, mas também a gente morre. E é assim. Então eu acredito nisso. Então a morte para mim não é assustadora. Assustadora para mim está sendo o meu medo é de não estar para cuidar dele, né? Das necessidades dele, de entendê-lo, né? Porque nem todo mundo entende. Esse é o meu medo. E eu tô contando para vocês, dividindo com vocês. É isso aí. Então, me ajudem a crescer o meu vídeo, os meus vídeos, meu canal, tá? Ajudem aí, falam comigo, me digam qual é o seu medo. Vai dizer que você não tem medo? Ah, duvido. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem sim. Conta aí, faz favor. Além de se inscrever, além de dar um like, porque isso vai ajudar meu canal a crescer. E eu preciso que meu canal cresça, gente. Eu preciso. Para as pessoas ouvirem, para as pessoas verem que elas não são sozinhas, que elas não passam por tudo sozinhas. As pessoas passam também. Mas às vezes em polos diferentes, em lugares diferentes. Mas muitas semelhanças. Clica aí, faz favor. Foi muito bom voltar e falar com vocês. Beijo!